Nesse mês que se inicia, nós vamos começar um trabalho nas células e nas mensagens sobre a nossa questão como membros da Igreja de Jesus. Nós, como parte do corpo de Cristo, temos uma tarefa, nós temos um compromisso de sermos saudáveis no nosso compromisso com Deus. Então, nas células, a gente vai trabalhar esse livro aqui. Eu sou um membro de igreja, são 6 encontros, 6 lições. Então, você que está em célula vai poder participar disso. Você que não está, por favor, nessas próximas 6 semanas, vá a alguma célula, se envolva com algum grupo, porque você vai realmente ser abençoado por esse momento onde a gente vai refletir sobre o nosso papel no corpo de Cristo. Então, vale muito a pena. Então, os livros serão repassados nas células, apenas R$15. Você que já tem participado desse movimento, vê que é a bênção. A célula é um grupo ali que fortalece a nossa vida, nos dá um amparo e com certeza você não vai se arrepender de fazer parte de um grupo pequeno na Igreja da Família Cristã. Então se envolva, participe, para que a sua vida seja realmente abençoada em nome de Jesus. Então eu sou um membro de igreja, é o nosso tema. Queremos que você possa, a partir dessa noite, ver alguns princípios, algumas coisas que nos ajudam a entender esse papel que nós temos como membros do corpo de Cristo. Deixa eu fazer a conexão aqui. Senão você vai ter que me ajudar hoje também. Então vamos de outra forma. Eu vou mudando aqui. Existe uma cultura que a gente precisa constantemente lutar contra essa cultura. Vocês concordam que a nossa sociedade atualmente é a sociedade mais consumista que já teve em toda a história? A gente é movido pelo consumo. A gente é movido por situações onde a gente vai sendo estimulados a consumir, e isso entra no nosso DNA. Alguns falam que mulheres são mais consumistas que homens. Lá em casa é o contrário. Eu sou extremamente consumista e preciso me frear. Porque essa é uma tendência que a gente vai alimentando e precisa, com o tempo, tomar as rédeas disso aí e ter controle. Mas a gente vive uma cultura onde, desde criança, o pequenininho está ali vendo um desenho na Discovery Kids, onde for, já tem propaganda de boneco, propaganda de roupinha, propaganda de não sei o quê, e a criança já vai criando uma mentalidade de satisfazer os seus desejos e ser um consumista. Ela vai vendo aquilo ali, ela vai querendo aquilo ali, vai, desde pequeno. Ela vai querendo usufruir de todos aqueles benefícios. E tem uma coisa muito comum hoje em dia que são os clubes de vantagem. Você vai num posto de gasolina, tem um clube de vantagem. Se associa aqui e você vai ter quilômetros de vantagem. Se associa aqui, você vai ganhar pontos, vai ganhar milhas, vai ganhar benefícios. Você vai ter desconto no próximo compra do supermercado. Então há uma cultura onde quer criar uma mentalidade do consumo, da fidelização do cliente. E mostrar para ele que esse envolvimento vai trazer em si muitas vantagens, muitos privilégios, muitas regalias. E muitas pessoas servindo você, desde que você esteja ali, associado àquele clube em si. Então essa mentalidade de consumo, de consumidor, vai afetando a religião ao ponto de criar a religião do consumo, onde a pessoa tem isso como algo que move a vida dela, ela é movida por adquirir, ela é movida por usufruir, por experimentar coisas, então ela vai vivendo essa religião do consumo, onde aquilo ali vai afetando a sua vida de várias formas. Então essa cultura do consumo afeta a igreja, já falamos isso aqui outras vezes, onde a pessoa cria uma mentalidade de usufruir. Não é apenas um discípulo, não é apenas um membro, ela se torna um cliente de uma religião, de uma igreja, e não se torna mais um discípulo, mas apenas aquele que está usufruindo daquilo que lhe é oferecido. E o nosso desafio é sempre estar lutando contra essa mentalidade para viver uma vida diferente de acordo com aquilo que Jesus propõe. Tem uma citação de Rick Warren que ele fala assim: você foi posto na terra para fazer uma contribuição, você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus te projetou para que a sua vida faça diferença, você foi criado para acrescentar vida na terra. Não apenas para extrair, Deus quer que você devolva algo. E o meio pelo qual Deus escolheu isso foi por meio da sua vida como parte do corpo de Cristo. Você como membro do corpo de Cristo. Então entenda essa analogia. Jesus não está fisicamente aqui na terra. Mas Ele, por meio da sua igreja, se faz presente fisicamente porque as nossas atitudes demonstram a presença física de Jesus. Nós somos as mãos de Jesus nessa terra, nós somos os pés dele nessa terra, nós somos a manifestação dele aqui nessa terra. Então, o nosso agir como corpo de Cristo, devolvendo algo a esse mundo,
como instrumentos do Senhor, vai revelar a nossa membresia nesse corpo espiritual que é a igreja. Então, nessa primeira semana, nós queremos tratar, você vai ver isso na célula essa semana, sobre o tema Serei um membro ativo da igreja. A ideia é que nós possamos ser membros ativos do corpo de Cristo. Pois há uma grande diferença entre eu ser um espectador, ser uma pessoa que está lá num estádio, simplesmente torcendo por um grupo de, algumas pessoas correndo lá, se matando, jogando, do que eu ser uma pessoa que está lá em campo fazendo o jogo acontecer. A ideia é que não haja um estádio cheio de espectadores e um pequeno grupo de pessoas fazendo o reino de Deus acontecer, fazendo a igreja acontecer, fazendo o ministério acontecer, mas que todos nós, como um único corpo de Cristo, sendo diferentes membros, possamos juntos atuar na transformação desse mundo e dessa sociedade. Primeiro, ser membro significa que todos nós somos partes necessárias do todo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 diz assim: todos vocês, o quê? Todos vocês o quê? Juntos são o corpo de Cristo. E cada um de vocês é um membro individual e necessário desse corpo. Todos vocês são membros do corpo de Cristo. Você que entregou sua vida a Jesus, você que tem o Espírito Santo, você que foi inserido na igreja de Cristo, você faz parte desse corpo. Você é um membro individual, você tem a sua individualidade, você tem as suas características, você foi feito de um jeito todo especial. Ninguém no mundo é igual a você, ninguém tem a mesma digital que você, ninguém tem a mesma íris do olho que você. Deus criou você de forma única. Mas Deus inseriu você num corpo que é um todo em si. E você faz parte de algo que é muito maior do que aquilo que você pensa. E essa analogia do corpo ela é fantástica, porque ela mostra que a gente está inserido em algo onde temos uma função vital. Se o seu rim parar de funcionar, você vai ficar bem? Não. E se eu for uma parte menos importante do corpo? Se o meu dedo mindinho tiver com a unha encravada no pé, eu vou conseguir andar bem? Não vou. Quem é que já passou por isso? Encravou um dedo do pé. Você não consegue calçar o tênis, você não consegue botar o sapato, você fica irritado com aquilo, aquilo afeta você. Mas como pode? Um dedinho pequenininho que faz pouca diferença, mas quando ele não está bem, quando ele não está cumprindo a sua função de não incomodar, aquilo vai atrapalhar a minha vida como deveria. Então o corpo de Cristo, ele tem essa multiforma, onde cada pessoa é uma parte, e cada parte vai ter uma função, e cada parte é, sim, necessária. E esse exemplo Paulo usa em outro texto, Efésios 4, 15 a 16. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Existe uma expectativa de Deus de que você, que foi colocado aqui na igreja da família cristã, exerça uma função. Pois esse corpo ele só cresce e ele só se edifica na medida em que cada parte realiza a sua função. Então há uma necessidade de eu entender que eu sou um membro real de algo que Deus constituiu, que é a igreja dele. Eu sou alguém que é importante, alguém que é vital, eu sou necessário. A minha presença aqui, ela faz diferença no culto, sim. A minha oração enquanto estamos clamando pelos pedidos faz diferença. A minha adoração no meio do louvor faz diferença. Eu estar aqui recebendo uma pessoa com um sorriso no rosto faz diferença. Há uma parte que Deus espera que eu cumpra numa reunião como essa, num ministério, numa célula, e Deus tem essa expectativa. Aquele meu filho que eu coloquei lá, ele tem funções, ele tem algo que eu derramei sobre a vida dele que deve ser, sim, levado em consideração. Ele deve valorizar aquilo, pois ele faz falta quando ele não cumpre o seu papel. Havia uma certa vila onde as pessoas cultivavam uvas. Então, cada um cultivava suas uvas e depois vendiam para que elas fossem transformadas em vinho. E uma vez no ano, todos se reuniam e faziam uma grande festa do vinho. Então, cada um levava um pouco do seu melhor vinho e despejava num barril, e depois lá todos compartilhavam daquilo. Mas como aquele ano a safra não tinha sido lá grandes coisas, as pessoas começaram a pensar assim, alguns: olha, tem tanta gente na cidade que vai lá, vai fazer a sua parte, vai levar o seu bom vinho, vai colocar no barril, que acho que o meu não vai fazer falta. Eu vou levar a água e vou despejar no barril. Ela foi, pegou a água, encheu da torneira, levou, despejou no barril,
E assim foi indo. Mas só que outras pessoas pensaram da mesma forma. Olha, eu não faço falta, eu não faço diferença, eu não sou necessário, a minha presença ali não vai impactar no todo. Então todos pensaram assim, e na hora de celebrar a festa, na hora de começar a celebração, eles abrem a torneira do barril, o que sai? Água. Cada um achou que a sua parte não era necessária, não era fundamental, e no final todos foram prejudicados. Cada vez que eu acho que eu não tenho valor, cada vez que eu acho que eu sou insignificante, que não, aquilo que eu faço, só o estar ali, só o orar, não vai fazer grande diferença. Faz sim, irmão. Faz sim, irmã. A sua fé, unida com a nossa fé, ela cria um ambiente espiritual aqui que muda vidas, transforma corações, faz com que os céus se abram. E a gente precisa entender isso, que nós fazemos parte desse corpo e nós somos, sim, necessários uns aos outros. Um outro princípio que a gente precisa entender como membros do corpo de Cristo, sobre ser um membro ativo, sobre ser alguém que está inserido nesse corpo de Cristo, é que ser um membro significa que somos diferentes, mas trabalhamos juntos. A graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, se alguém serve. Aqui Pedro está dizendo, olha, Deus derramou sobre vocês capacidades e habilidades, de uma forma distinta e diversa. E vocês precisam entender isso, que é um papel diferente que cada um vai exercer. Você foi criado de um jeito que outra pessoa ao seu lado não foi criada. Você teve pais talvez mais rígidos ou talvez mais flexíveis. Você teve uma experiência de vida onde você tinha recursos na sua infância ou você não teve recursos. Cada um aqui teve uma história de dificuldades, de erros e acertos ao longo da vida, de uma formação educacional, algo que você experimentou e deu para você uma bagagem. Então você teve toda uma formação na sua vida, toda uma construção de habilidades e potenciais que o próprio Deus despejou em você, que faz com que você seja único aqui. Eu tenho o dom de evangelismo e a outra pessoa do meu lado também tem o dom de evangelismo. Mas só que uma vai querer evangelizar criança, outra vai querer evangelizar adolescentes, outro vai querer trabalhar com idosos. A gente, mesmo tendo os dons compatíveis, similares, eles vão ser usados de formas distintas, pois nós temos paixões diferentes. Cada um gosta de um estilo diferente, um gênero, uma faixa etária diferente, um estilo musical diferente. Então Deus vai nos usar de uma múltipla forma. De um jeito onde não vai ter como a gente ser iguais. Isso é algo que nos abençoa muito. Olha que interessante. Um corpo representa a unidade, coisas que nos unem. Mas ao mesmo tempo, ele nos revela a diversidade, coisas que nos diferenciam. Nós somos diferentes, mas o viver com pessoas que não são iguais a gente, vai nos trazer crescimento, vai nos trazer edificação, vai nos trazer uma capacidade de ver as coisas por um ângulo diferente. Já percebeu que quando pessoas estão ali, muito parecidas, tentando resolver uma coisa, vê uma pessoa diferente, com um contexto diferente, uma história de vida diferente, uma experiência diferente profissional, ela já chega talvez trazendo uma solução que ninguém via. Abre horizontes. Quando nós vivemos uma unidade que busca uniformidade, isso é um perigo. Mas quando nós vivemos uma diversidade que não sabe respeitar a diferença do outro, nós vivemos o perigo da divisão. Então há duas coisas que nós como corpo de Cristo temos que ter em mente. Eu não posso ir para um lado onde eu quero que todos sejam iguais a mim. Isso vai criar uniformidade no meu ministério, na minha célula, na igreja. Nós não precisamos de uma igreja onde todos se vestem iguais. Não precisamos de uma igreja onde todos gostam da mesma música. Não precisamos de uma igreja onde cada um vai falar da mesma forma. Porque a gente não é uniforme. A gente anda em unidade, mas não em uniformidade. Podemos conviver de um jeito diferente. Então, não temos medo disso. E a gente também precisa entender que as nossas diferenças não devem nos dividir. Nós, como corpo de Cristo, somos chamados à unidade. E essa unidade tem que ser uma unidade de respeito. Então não é porque um estilo de um irmão não é compatível com o meu estilo, o estilo de liderança, o estilo de comunicação, que eu devo promover a divisão. Eu vou ter que ter sabedoria para lidar com diferentes tipos de personalidade, diferentes tipos de temperamento, pois a gente foi criado de jeitos distintos, isso é real. Pessoas têm personalidades distintas e diferentes, e algumas não fecham à primeira vista. Precisa exercitar mais o amor, precisa exercitar mais a paciência, e isso faz parte da multiforme graça do corpo de Cristo. Então a gente precisa entender isso. Em terceiro, o igual nos acomoda e o diferente nos incomoda. Então são dois extremos que a gente precisa entender. Se eu conviver só com iguais, eu fico acomodado.
Se eu ficar só com diferentes, muitas vezes eu vou ficar incomodado. Pois há tempo de ficar com o diferente e crescer junto com ele, e há tempo de estar com os iguais e eu poder relaxar um pouquinho e ir naquela direção com mais força. Então essa é a graça da igreja, essa é a maravilha de fazer parte de um corpo que é diferente, mas que trabalha junto. Não é só porque a outra pessoa fala de um jeito que te irrita, isso existe. Tem pessoas que do jeito que falam me irritam. Então se você é muito calmo, muito tranquilo, fala muito pausadamente, eu interiormente fico irritado. Não é nenhum pecado em relação a isso. É algo que eu tenho que lutar contra. Eu sei que o meu jeito de falar irrita outras pessoas. E a gente precisa conviver. A gente precisa entender que a gente tem que trabalhar junto. Nós temos que entender que o corpo de Cristo ele vai viver em amor. E esse amor vai nos dar a habilidade de conviver, crescer, cumprir a nossa função, pois cada um tem uma função a ser cumprida. E a gente vai cumprir essa função juntos e vamos crescer com isso. A gente aqui é um grande ajuntamento de porcos espinhos que estão trabalhando juntos. E esses espinhos que a gente tem é um diferente do outro, e um cutuca o outro. Mas a gente tem que aprender a conviver para a gente não se machucar tanto, mas com o tempo ir caminhando juntos e saber lidar até onde a gente vai com o próximo, até onde a gente pode se manter. Então essa é a sabedoria da Igreja de Cristo, de ser tão diferente, tão distinta. E quando Paulo fala em 2 Coríntios sobre o corpo de Cristo, e completa isso no capítulo 14. Então, no capítulo 12, Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo, há diferentes dons. No 12, ele fala isso. No 14, ele vai explicar como esses dons funcionam na igreja. E o que ele coloca no meio, em 1 Coríntios 13? O quê? O quê? O amor. Então, a gente usa esses textos em casamento, manda para a namorada, manda para alguém que a gente está gostando. Então, a gente pega aquele texto ali que revela o amor, né, achando que é um amor romântico, achando que é um amor homem e mulher, ok, pode se aplicar. Mas o verdadeiro sentido daquele texto está relacionado ao convívio entre os irmãos no corpo de Cristo. Paulo está tratando questões de divisões na igreja de Corinto, explicando que cada um tem uma função, cada um tem um papel. Ele revela isso, ele explica isso. Depois ele fala como deve ser feito, e no meio ele coloca o pilar e o fundamento do amor. Dizendo, olha, se não for feito com amor, a membresia da igreja, o relacionamento da igreja não vai conseguir exercer tudo que deve ser exercido. Ele mostra que o amor é paciente, é bondoso, é humilde, é abnegado, cuida, perdoa, é justo, fala a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Mas nessa ideia de que a igreja, o corpo de Cristo, precisa superar as suas diferenças para trabalhar em unidade por meio desse fundamento, por meio desse pilar que é o amor. Quantos problemas a gente resolveria entre irmãos na igreja, entre ministérios, entre células, entre convívios, se a gente pensasse, olha, o que vai regulamentar, o que vai ser a norma da nossa relação como membros do corpo de Cristo, como pessoas ativas aqui na igreja, 1 Coríntios 13. A gente vai conseguir pautar a nossa vida por esse caminho. Isso vai nos ajudar muito. Quarto, ser membro da igreja significa ser ativo e funcional. Quando eu vi essa imagem, eu achei fantástica. Isso aí é um grupo de formigas trabalhando em unidade para criar uma ponte e elas conseguirem atravessar de uma folha para outra. Se algumas ali no meio resolvem dizer, não, a gente não vai mais ser ativo, a gente não vai mais ser funcional nesse nosso conjunto, o que acontece? Despenca tudo e cai todo mundo. Você foi chamado por Deus para ser ativo e funcional. Algo que precisa da sua participação de um jeito pleno. Então não é uma opção. Não é uma opção você ser alguém ativo. Pedro, lá no capítulo 4, fala assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Ele não fala alguns exerçam seus dons. Ele diz cada um. Então não é algo opcional. Eu não tenho opção como membro do corpo de Cristo, como alguém inserido na igreja de Jesus, de ser ativo ou não na minha função. Então Deus espera isso de mim. Deus espera que eu seja ativo e não passivo. Deus espera que haja um envolvimento, que haja uma utilização daquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Então, você não deve orar assim, Deus, será que é da tua vontade que eu me envolva na igreja? Que eu trabalhe na igreja? Que eu oferte, que eu dizime, que eu cante, que eu ore, que eu vá numa célula, que eu me envolva com o ministério? Essa oração já está respondida. A resposta é sim. Você deve sim se envolver, você deve sim ser ativo. Agora, aonde é que você vai testar os vários ministérios, as várias opções, as várias coisas que a igreja oferece para que você possa ver onde você se encaixa melhor?
Então não é se eu devo ser ou não, é onde eu devo ser. Então essa é a pergunta. E ser ativo não é opcional, porque cada um deve exercer o dom que recebeu, deve usar. Você recebeu. Você tem. Ah, mas eu não sei. Então você é convidado a participar de grupos onde você vai usar e testar ao máximo as suas habilidades. Você vai cantar e alguém do seu lado vai dizer se você canta bem ou não. Daí se você canta bem, daí você pode ajudar no louvor da célula, no louvor do seu ministério. Você tem que estar aberto para ouvir talvez um feedback ruim. Você acha que canta bem, a pessoa do seu lado vai dizer não canta. Então não pode seguir nesse caminho. Ah, você acha que eu falo bem, eu explico bem? Você vai receber ali um retorno se você faz isso bem ou não. Ah, você acha que na hora que eu estou orando pelas pessoas, eu sou alguém que tem um coração de compaixão, alguém amável, eu consigo me envolver com a intercessão de pessoas? Os outros vão dar o retorno, o feedback, se aquilo ali é algo que você tem ou não. Então não tem como eu sozinho descobrir quais são os meus dons, talentos e potenciais que Deus me deu. Eu preciso testar e eu preciso do retorno da própria comunidade da igreja de Jesus atestando e confirmando aquilo. Então é o próprio grupo que eu participo que vai selar aquele dom que eu recebi de Deus ou não. Então eu preciso disso, eu preciso entender esse papel que Deus me deu. Imagina que você manda presentes para uma pessoa que você gosta. Cada mês você separa um pouco do seu salário e manda um presente bonito para aquela pessoa. Todo mês você faz isso ao longo de um ano. No ano seguinte você visita essa pessoa e quando você chega lá na casa daquela pessoa, você encontra todos aqueles presentes que você deu amontoados. Qual é a sua sensação? O que você sente? Você sacrificou, você abriu mão de recursos que eram seus e presenteou alguém que você ama. Mas quando você chega lá, a pessoa nem abriu os presentes que você deu. Qual é a sensação? Tristeza, rejeição, você se sente insignificante, você acha que alguém que não é importante para essa pessoa. Deus presenteou você com muitos dons, muitos talentos, muitas habilidades. Quando você foi gerado, Deus já planejou você. Deus já projetou você. Olha, eu vou dar para essa pessoa esse temperamento, porque vai combinar com os dons que ela vai ter, e vai combinar com a experiência de vida que vai ser fruto da convivência que ela vai ter, da criação que ela vai ter. Mas ao longo da vida, a pessoa não parou e não disse, o que Deus me presenteou? Quais os dons que Ele me deu? Quais as habilidades que Ele me deu para fazer a diferença na vida das outras pessoas e na igreja de Jesus? Se eu não paro para refletir sobre isso, é a mesma sensação que eu gero numa pessoa que me dá presentes ao longo de um ano, eu nem abro esses presentes. Então nós somos chamados sim a refletir sobre os dons, talentos e presentes que Deus nos tem dado. E por último, ser membro da igreja significa ser assíduo nas celebrações e células. Hebreus 10, 25. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e encorajemos uns aos outros. Você concorda que está no meio de uma celebração onde as pessoas aquecem a minha fé, me animam, faz diferença durante a semana, sim ou não? Quando você falta ao culto, não parece que está um vazio na sua semana? É porque nós fomos projetados por Deus para viver em comunidade, para estar num ambiente onde a gente usufruísse desse benefício, da presença manifesta de Deus que vem por meio de uma congregação reunida. Não que Deus não visite você no seu quarto, no seu lugar secreto, onde você está sozinho, mas há sim algo diferente, algo poderoso no ajuntamento da igreja como um todo. Isso faz diferença. E lá o escritor, a carta aos Hebreus, diz assim, não deixem de congregar. Não deixem de forma alguma que os deveres da igreja fiquem de lado, fiquem em segundo plano. Não faltem às reuniões. Pelo contrário, vocês devem se animar e se encorajar uns aos outros para irem. Tem uma cadeira vazia e ali tinha alguém que sentava por algumas semanas e eu lembro quem é essa pessoa, liga para ela. Manda uma mensagem para ela. Tem algum irmão, um adolescente, um jovem que eu não vejo na igreja já há algum tempo, o que Paulo me orienta? Eu devo animar e encorajar essa pessoa a voltar, a frequentar e a participar conosco. Não esqueça de ninguém. Fazemos um papel aqui, a gente, quando não vê alguém, a gente relembra, manda mensagem, convida, mas se ela receber o seu telefonema, o seu WhatsApp, a sua mensagenzinha, com certeza, isso vai animar e encorajar essa pessoa a ficar firme. A gente, quando é tirado da brasa e fica ali uma chaminha em segundo plano, a gente vai apagar.
A gente vai esfriar, a gente precisa desse convívio, a gente precisa estar juntos e usufruir da membresia ativa da igreja. Então, serei um membro ativo da igreja é um compromisso que Jesus espera de mim. Ele espera isso de você. E nesse instante eu quero convidar você a assumir um compromisso, uma aliança. Você consegue ler o que está ali? Eu vou ler com você e peço que você acompanhe no seu pensamento. Aliança de membresia, o primeiro compromisso. Você vai ser levado a 6 compromissos nas próximas semanas. Esse é o primeiro compromisso. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Ser membro da igreja é diferente de ser membro de uma organização secular ou de um clube de campo. Por ser um membro do corpo de Cristo, serei um membro funcional e atuante. Quer eu seja um olho, quer eu seja um ouvido ou uma mão. Como um membro que funciona, eu irei doar, irei servir, irei ministrar, irei evangelizar, irei estudar e crescer. Eu buscarei ser uma bênção para as outras pessoas. Lembrarei que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Nós vamos convidar você a ser um membro ativo e envolvido no corpo de Cristo, pois essa é a expectativa de Deus para a sua vida. E você só vai se sentir realizado, produtivo e satisfeito e, consequentemente, feliz se a sua função como membro do corpo de Jesus na terra foi exercida. Enquanto isso não acontecer, enquanto eu for um mero espectador, enquanto eu for um mero participante da multidão, haverá um vazio dentro de mim. Então você, a equipe de louvor pode vir à frente. Então você, que quer assumir esse compromisso, eu convido você a se colocar de pé nesse instante. Um compromisso de ser um membro ativo da igreja que Jesus te inseriu. Se você entende isso, que você faz parte do corpo vivo de Jesus nessa terra e que você foi chamado por Ele a usar os seus dons e talentos e ser bênção na vida das pessoas, coloque-se de pé, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra deixa muito claro que na igreja de Jesus não há espectadores, na igreja de Jesus não há pessoas que apenas assistem, mas há sim pessoas envolvidas de forma ativa e atuante no uso e no exercício dos seus dons e talentos para fazer a diferença na vida do próximo. Deus, nós abençoamos os membros da igreja da família cristã. Nós clamamos, Espírito Santo, que a Tua consciência recaia sobre cada coração e que haja um entendimento dos papéis, das expectativas que o Senhor tem sobre nós. Que possa haver, Deus, uma libertação da nossa alma de toda a passividade, de toda a apatia, que todo comodismo, que todo conforto que muitas vezes me assediam e impedem de vir ao culto, de ir numa célula, de me entregar para usar dons e talentos que o Senhor colocou nas minhas mãos, ou que me impedem de descobrir esses dons e talentos, Senhor. Livra-nos, liberta-nos, Deus, em nome de Jesus clamamos que a Tua presença, Pai, possa nos chacoalhar, possa nos abalar, e a gente possa viver a igreja vibrante de Jesus aqui nessa localidade, nessa cidade, e que mais e mais pessoas sejam salvas, que mais e mais pessoas se acheguem a Ti. Deus, em nome de Jesus, clamamos por um avivamento do Senhor, uma renovação do Senhor, e que os céus se abram sobre nós de forma tremenda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoamos cada homem e mulher, que novas células sejam abertas, que novos ministérios se iniciem, que mais e mais pessoas vejam a alegria de servir ao Senhor e ser um instrumento, pois nós somos criados pelo Senhor e preparados desde a fundação do mundo para a prática das boas obras. E queremos encontrar nisso o meio de glorificar e exaltar o nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento. Vamos ter agora a ceia do Senhor. Os diáconos podem vir à frente. Assim como fizemos na última ceia, você vai poder, na hora de pegar os elementos da ceia, sair pelo corredor lateral, de 2 em 2 fileiras, pegar os elementos aqui com o casal, retornar para o seu assento por esse meio aqui, para que a gente consiga ter um fluxo bom. A palavra de Deus fala assim, em João 6, 51 a 56, Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente